Gálatas é uma carta. Isso pode parecer muito óbvio e simplista, mas nos fornece a maneira correta sobre como devemos lidar com esse texto. E por quê? Porque se é uma carta, há um remetente. Se é uma carta, há um destinatário. E quem escreve uma carta, escreve com um propósito. Quem escreve uma carta, escreve porque tem um assunto em mente que o leva a escrever essa carta. Além disso, pensar em Gálatas como uma carta também deve nos levar a sondar o contexto em que se dá a escrita dessa epístola. O que envolve o remetente? O que envolve o destinatário? Essas questões, esses assuntos, esses detalhes do contexto, certamente também estão permeando tudo que está escrito na Epístola de Gálatas. Hoje nós faremos uma breve introdução nessa epístola e avançaremos em alguns versículos, mas sempre tendo em mente quem está escrevendo, quem são os destinatários, qual o propósito dessa carta e, de alguma forma, nas entrelinhas, sondar quais possíveis assuntos, temas ou preocupações, inquietações levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Paulo é o autor da Epístola de Gálatas. Novamente, isso parece ser muito óbvio, mas sempre existem aqueles que tentam questionar a autenticidade das Escrituras. Contudo, quando nós falamos da Epístola de Gálatas, as evidências a respeito da autoria de Paulo na Epístola de Gálatas são esmagadoras. Até mesmo os teólogos, estudiosos, que questionam a autoria de Paulo em outras epístolas, quando olham para Gálatas, eles dizem, não, de fato, Gálatas é uma epístola de Paulo, é uma epístola autenticamente paulina. Então, é Paulo que está escrevendo essa epístola. Por isso, a carta começa, como nós vemos no verso de número 1, Paulo, apóstolo. A expressão apóstolo aqui é muito importante, porque nós estamos acostumados a ouvir essa expressão. Mas no grego, a palavra apóstolo significa enviado. Geralmente, quando havia alguma missão política, uma missão comercial ou até mesmo uma missão militar, os apóstolos eram aqueles enviados com essa finalidade especial. Ou seja, o apóstolo era alguém enviado com uma missão específica. Então, Paulo está dizendo, eu sou um apóstolo. Era comum, no contexto dos dias de Paulo, quando o império, falando de Roma, conquistava uma terra ou uma região, enviar comissões com apóstolos para que estes pudessem implementar não só a política, mas também a cultura imperial do reino naquela localidade, naquela região. E aí pense, o que significa ser um apóstolo de Cristo? Paulo se vê com uma missão de ir a lugares específicos, levar a palavra que não é sua, a mensagem que não é sua, mas ao levar essa mensagem, ele tem um entendimento que ele está implementando uma cultura que é a do céu na terra. E isso vem ao encontro da nossa jornada, porque nós não somos cidadãos da terra, embora todos nós tenhamos cidadania, tenhamos uma nacionalidade. Quando você pega a sua carteira de identidade, está lá a sua naturalidade, mas nós somos cidadãos dos céus. E nós carregamos essa cultura dos céus. Paulo tinha isso em sua mente de maneira clara. Então, quando ele se apresentava como um apóstolo, ele não fazia isso para apresentar um crachá de superioridade, mas ele tinha clareza que havia uma missão que lhe fora confiada, não por homens, nem por intermédio de homens, mas pelo próprio Cristo, que o encontrou no caminho de Damasco. E quando penso nesse encontro de Paulo no caminho de Damasco, certamente também preciso olhar para a minha vida, e você deve olhar para a sua vida, porque todos nós um dia nos encontramos com o nosso Cristo no caminho de Damasco.
Nós tivemos um encontro com Ele que mudou a nossa história. Não estamos aqui, meu irmão, apenas para mais um encontro, para mais um estudo, para iniciar uma sessão, para meditarmos num livro da Bíblia. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo nos encontrou e esse encontro mudou a história das nossas vidas. Isso precisa trazer impacto na nossa jornada. Quem você é? Paulo tinha clareza da sua identidade em Cristo. Paulo é quem ele é, não da parte de homens. E aí isso está de maneira explícita no texto. Se você olhar para o modo como o versículo 1 continua, ele diz: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a abertura da Epístola de Gálatas. Paulo entende que o seu chamado não é de origem humana, não está baseado num reconhecimento humano, mas é um chamado dos céus sobre a sua vida. E há um chamado de Deus também sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Só que a maneira como Paulo se apresenta é estranha quando comparamos com outras epístolas. Por exemplo, se você abrir Romanos 1, verso de número 1, veja como Paulo se apresenta à igreja de Roma. Veja o que o texto diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olhe 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Vá a 2 Coríntios 1, verso 1. E eu escolhi a abertura de 2 Coríntios porque a segunda epístola de Coríntios é considerada uma epístola com muitas tensões, é uma carta difícil, é considerada uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo. Mas veja a abertura dessa epístola. 2 Coríntios 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Percebe a diferença da abertura da Epístola de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e se você for comparar com Filipenses, Colossenses, existe algo que chama a nossa atenção. Paulo se apresenta como apóstolo, mas ele parece fazer uma pausa na apresentação. Ele não diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou chamado por Jesus Cristo. Paulo parece fazer literalmente uma pausa para dizer que ele não é da parte de homens. Paulo faz essa pausa para dizer que o seu apostolado não vem de ação humana. E isso deve nos chamar a atenção porque sugere um dos assuntos da carta. Provavelmente os Gálatas estavam sendo influenciados para questionar não somente o apostolado de Paulo, mas também os ensinos apostólicos de Paulo. Então há uma tensão nessa carta. Eu quero dizer a vocês que nós caminharemos em uma carta que tocará em assuntos muito sensíveis. A Epístola de Gálatas é uma epístola em que Paulo, de alguma forma, precisa apresentar, vamos dizer, uma apologética, uma defesa a respeito do seu próprio apostolado. Não porque ele se prevalece disso, mas ele procura essa defesa porque o que está em risco não é o nome do apóstolo, ou a função, ou o cargo eclesiástico do apóstolo. O que está em risco é o ensino do próprio Evangelho de Cristo, que estava sendo, de alguma forma, pervertido, que estava sendo, de alguma forma, modificado, alterado. E entenda que qualquer acréscimo no Evangelho é um esvaziamento da mensagem. Não há outro Evangelho a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo entra em uma defesa do seu apostolado, não para se defender, porque ele entende que a sua justiça está em Cristo. A sua defesa está em Cristo. Até mesmo quando Paulo estava diante de tribunais, a palavra de Deus para Paulo é: não se preocupe com o que você tem que dizer, porque no momento certo eu colocarei as palavras certas na tua boca. Então Paulo, ao se colocar como aquele que defende o seu apostolado, o seu propósito é o evangelho
que nós levamos, a mensagem que nós carregamos, essa mensagem precisa ser zelada, ela precisa ser preservada. Por isso a epístola de Gálatas é uma epístola tão urgente, porque quando olhamos para os dias presentes, percebemos homens se levantando para, de alguma forma, ajustar o evangelho aos seus próprios desejos. E ajustar o evangelho é levar pessoas para a destruição, é produzir uma erva tão venenosa que os homens consomem e aos poucos morrem sem perceber que estão sendo envenenados por sementes de enganos. Paulo se levanta para se posicionar e dizer: só há um evangelho, o evangelho de Cristo, o nosso Senhor. Então Paulo se coloca dessa forma, e o chamado e a mensagem de Paulo tem como origem o próprio Cristo. Eu não estou aqui nessa noite para trazer uma mensagem do pastor Zeca. Eu não estou aqui para, nessa noite, fazer um estudo do pastor Zeca. O que está sendo pregado aqui nessa noite é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso deve ser feito em todas as oportunidades, quando um homem sobe para anunciar, pregar a palavra, cada oportunidade que nos é dada. Meu irmão, não é o meu evangelho, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo entende que o seu chamado e a sua mensagem têm fonte, origem divina. Assim, o comissionamento de Paulo por Deus, aquele que também ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E eu gosto muito dessa perspectiva apostólica a respeito da ressurreição. É uma perspectiva que confunde muitas pessoas. Você percebeu o que Paulo está dizendo? Que foi Deus Pai que ressuscitou a Jesus. Espera aí, não foi Jesus que ressuscitou sozinho? Não. O texto está dizendo de maneira clara. Olha aí, verso 1. Por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Mas como assim? Foi o Pai que ressuscitou o Filho? Para que isso não fique apenas em uma passagem, por ser uma fala até que não estamos muito acostumados, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, e encontraremos o primeiro sermão de Pedro, no dia de Pentecostes. E em certa altura do seu sermão, Pedro diz, em Atos 2, verso de número 24, se referindo a Jesus Cristo, ao qual ele está falando de Jesus. Porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Note que a morte não tinha poder para reter a Jesus, mas até mesmo Pedro reconhece que é Deus que ressuscita o Cristo. Não que ele não tivesse poder para isso. Quando você olha o verso de número 32 desse mesmo capítulo, ainda dentro do sermão de Pedro, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Vá a Atos 3,15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vou dar mais uma referência, Atos 10:40. Há muitas outras referências, tá? Mas vamos ver também Atos 10, verso de número 40. Novamente, é uma palavra de Pedro, e ele diz: a este, Jesus, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Para que não tenhamos dúvidas, talvez o que agora vem à nossa mente, mas por que Jesus com poder não ressuscita e aguarda o Pai na ressurreição? Isso é para que se cumpra a palavra. É isso que Paulo quer dizer em Filipenses 2, quando ele diz que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Paulo está falando da humildade de Cristo. Ele, sendo Deus, em humildade, assume forma de servo. E todo servo aguarda o seu Senhor. Ele aguardou o Pai até na ressurreição. Que exemplo maravilhoso! E eu quero dizer que esse exemplo é para que nós venhamos contemplá-lo. Por quê? Porque nós também estamos aguardando nele.
a nossa ressurreição. Nós precisamos aguardar até o fim, crendo, confiando que, como Jesus é o primeiro fruto da ressurreição, nós também ressuscitaremos no grande dia. Meu irmão, esse é um chamado de fé. Paulo tinha clareza absoluta do que Jesus realizou na cruz do Calvário, não somente na sua morte, mas também na sua ressurreição, cumprindo o plano de Deus, um plano perfeito para iniciar uma nova era, para iniciar algo que é sem precedentes na história da humanidade. Porque nós olhamos para o primeiro Adão que fracassou, mas Jesus, como o último Adão, ele vem para modelar uma geração, e nós cremos que fazemos parte disso. A ressurreição de Jesus é uma marca em que surge a inauguração de uma nova criação. Como assim, Zeca? Uma nova era. Aqueles que estão em Cristo não vivem mais os seus próprios desejos. Aqueles que estão em Cristo não vivem mais as suas próprias vidas. Mas se você olhar para a própria epístola de Gálatas, no capítulo de número 2, no verso de número 20, Paulo tem clareza e diz: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo. E eu repito, o nome que está sobre todo nome, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Receba a palavra de Deus nessa noite, meu irmão. Paulo tinha clareza a respeito disso. O Filho que aguarda a ressurreição humildemente no Pai, confiando no Pai, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, modelando uma geração, modelando uma descendência. Ele é o primeiro fruto de uma colheita, e eu creio que estou com vocês aqui nessa noite, e nós fazemos parte dessa colheita. Veja como Paulo tem em seu coração o que significa o Evangelho de Cristo, uma nova criação. Algo foi inaugurado. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo quando escreve isso aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 5, verso de número 17. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Você faz parte dessa nova criação. É uma nova era. Você não faz mais parte desse mundo perverso, mas ele nos arrancou pela raiz deste mundo perverso. E agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E novamente, isso vem ao encontro do que Paulo quer dizer aos Gálatas nessa epístola. Paulo está escrevendo que a vida eterna deve interferir em sua realidade. Meu irmão, se você está em Cristo e se você tem a vida eterna, essa vida está trabalhando, ela vai interferir sim nos seus relacionamentos familiares, vai interferir na maneira como você age no seu trabalho, como você administra suas finanças. Confie naquilo que Deus está fazendo, isso é manifesto na vida do Espírito. Então Paulo está iniciando a sua epístola, mas ele abre a epístola se apresentando, entendendo que ele é um enviado da parte de Deus com uma missão. Faz uma pausa para deixar de maneira clara que o seu chamado não está fundamentado em razões humanas. Ele fecha como se fosse literalmente um parêntese e estabelece: há uma nova vida. A vida do Cristo ressurreto agora está trabalhando e operando em nós. Então ele continua a sua epístola. Olhe para o capítulo 1, verso número 2. Não estou sozinho. Ele diz: também todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Aqui estão os destinatários, as igrejas da Galácia. E existe um debate se Paulo está escrevendo a Galácia do Sul ou a Galácia do Norte. E embora seja uma questão aberta no meio acadêmico, todos os comentários, pelo menos nos comentários que eu tive acesso, todos os comentaristas concordam que Paulo está escrevendo para a Galácia do Sul. Eles não dizem isso baseados em suas próprias perspectivas, mas fundamentados em informações históricas, arqueológicas, e eles optam
pela Galácia do Sul. Se nós pensarmos que, de fato, Paulo está escrevendo para a Galácia do Sul, isso nos coloca na região alcançada por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Então, isso é muito importante para a gente. A localização, os destinatários, nos ajudam a entender um pouco mais sobre quem são esses destinatários. Então, nós estamos dentro do contexto da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo está juntamente com Barnabé. E nessa região, Paulo prega em cidades como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. E é uma viagem com grandes desafios. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Atos 13, versículo de número 14, nós vemos aqui um versículo falando de Paulo atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, isso é região da Galácia do Sul, e indo num sábado à sinagoga, ali eles se assentam. Verso 15, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E Paulo começa a pregar o evangelho. Assim, as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, passam a ser alcançadas pela semente do evangelho. E essas cidades não só são alcançadas pela pregação do evangelho, mas Paulo planta igrejas nessa cidade. São as igrejas da Galácia. São as igrejas que podemos entender como destinatários originais da carta aos Gálatas. Então, toda vez que você lê Atos 13 e 14, você pode pensar na epístola de Gálatas como se estivesse lendo sobre as mesmas pessoas, ou pelo menos sobre as mesmas igrejas. No contexto da primeira viagem de Paulo, juntamente com Barnabé, nós vemos que o evangelho está sendo pregado com ousadia. Paulo está pregando o evangelho com a intrepidez do Espírito. O resultado disso são frutos. Existem pessoas se convertendo ao Senhor, tanto judeus quanto gentios. Então não eram só os gentios que estavam se convertendo, judeus também estavam se voltando para Cristo, crendo no Evangelho. Dentro do próprio capítulo 13, no verso de número 42, o texto diz: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, ou seja, num contexto judaico, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar em quê? Na graça de Deus. Mas não demorou muito para que também surgisse a perseguição. Então, há frutos. E entendam, irmão, que no momento em que começamos a frutificar, existirão resistências no mundo espiritual. Deus está aqui, eu sei que Ele está falando conosco aqui nessa noite. Então, se você olhar, por exemplo, o verso de número 50 desse mesmo capítulo, Atos 13, 50, diz que os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Mesmo no meio da pressão, Paulo não retrocede. Paulo poderia dizer: olha, Barnabé, vamos voltar para Antioquia da Síria, do lugar onde nós fomos enviados para essa missão, e dizer que os principais dessa cidade nos expulsaram, não temos como continuar pregando o evangelho. Não. Paulo continua anunciando o evangelho. Deus estava confirmando a palavra da graça com sinais, com prodígios, com maravilhas. E a cada sinal, a cada prodígio, a cada pregação, o evangelho continuava prosperando. Se você olhar dentro do contexto, Atos 14, olha o verso 3 e 4. Aqui eles estão em Icônio. O verso 3 diz: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Guarde essa expressão, meu, porque isso faz muito sentido quando olhamos para a Epístola de Gálatas. A palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos
apóstolos. Então, o que está acontecendo? O evangelho está prosperando, mas a pressão continua. Você frutifica, mas a pressão continua. E entenda que a pressão não é para te esterilizar. Esse contexto que pode parecer desconfortável é exatamente o ambiente em que o Espírito continuará trabalhando através da tua vida. Como ele fez com Paulo e Barnabé, ele quer também fazer através de nós. Ele está procurando os disponíveis, ele está procurando aqueles que estão com os corações incendiados. Paulo e Barnabé permanecem. O que não quer dizer que a resistência das trevas vão recuar, continuarão. Se você olha dentro do capítulo 14, versos número 5, diz: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhanças. Mas Paulo não está morto, meu. Paulo não vai desistir daquilo que está confiado em suas mãos. Quando nós nos posicionamos em Deus, haverá resistências no mundo espiritual que tentarão nos esterilizar, mas que todas as tentativas do inferno sejam quebradas nessa noite em nome do Senhor Jesus. Persevere em meio às adversidades. Escreva isso na tábua do seu coração nessa noite, meu irmão. Mas para onde Paulo e Barnabé fossem, havia uma palavra em seus lábios. E que palavra é essa? Não é outra, senão o Evangelho de Cristo. Olhe para o verso de número 7. Eles foram para Listra e Derbe, onde eles anunciaram o Evangelho. Lembra de Gálatas 1? Que alguns estavam tentando perverter esse Evangelho. Faz sentido para vocês quando agora começamos a comparar a Epístola de Gálatas com esse contexto histórico da primeira viagem missionária? Eles estão debaixo de pressão. Em Listra, tentaram fazer de Paulo e Barnabé deuses, porque eles viram um coxo ser curado. Isso está dentro do capítulo número 14, verso número 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. As multidões ficaram loucas. Quem são esses dois? Eles não podem ser homens comuns. Eles começaram a pensar que Paulo e Barnabé eram deuses, filhos dos deuses. Associaram Paulo e Barnabé a Júpiter. Isso está mais à frente, no versículo de número 12. Barnabé chamavam de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Então houve um alvoroço. Paulo rasga as suas vestes, porque ele entende que isso é completamente o oposto do que ele está trazendo como mensagem. E eu imagino o pesar do coração de Paulo, porque Paulo é um judeu. Paulo acredita no único Deus, revelado em Cristo Jesus. Agora imagine os homens daquela cidade tentando adorar a Paulo e Barnabé. Ele diz: isso é um escândalo, vocês não entenderam nada. Mas, ao mesmo tempo em que Paulo está pregando o evangelho, sinais e prodígios estão sendo realizados, Paulo e Barnabé, de certa forma, até sendo admirados por aquilo que eles estão trazendo, pelos sinais que eles estão operando, de repente, num outro extremo, existe um alvoroço na cidade por causa de perseguição, e nessa cidade Paulo é apedrejado e é deixado aparentemente como se estivesse morto. Aqui acabou para Paulo. Mas o texto, no capítulo número 14, diz que Paulo não está morto. E aí o que nos surpreende dentro desse contexto da primeira viagem missionária, esse para mim é um dos pontos mais altos dessa passagem, é que Paulo, apedrejado, e meu irmão, entenda que apedrejamento não é você pegar uma pedrinha, deixa eu tirar uma pedra em você. Eu estou falando de pedregulhos. Imagine uma multidão apedrejando Paulo. Você pode imaginar quantos edemas, marcas, hematomas. Eles não estão tentando acertar só o corpo de Paulo, na cabeça. O apedrejamento foi tão violento que todos olhavam para Paulo
e pensavam que Paulo estivesse morto. Você pode entender a violência dessa cena? Paulo não está morto. Ele se levanta. E para onde Paulo vai? Novamente para dentro da cidade a qual ele foi apedrejado. Paulo entende o evangelho que ele está pregando. Ele não desistiu. E o resultado é visto nos frutos. Muitos discípulos. Se você olhar Atos 14, os versos 20 e 21, Paulo sabe que o evangelho está prosperando. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, depois de ser apedrejado. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o quê? O evangelho naquela cidade, e feito o quê? Muitos discípulos voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia da Psídia. Deixa eu te falar, meu irmão. Eu preciso ser muito sincero diante de um texto como esse. Eu não sei se eu teria a ousadia que Paulo, a não ser que o Espírito de fato nos capacitasse para isso. E essa precisa ser a nossa oração. Mas por que nós estamos lendo tudo isso? Esses são os Gálatas. Esses são os discípulos que creram no Senhor, que testemunharam o poder do Evangelho. Entenderam que o poder do Evangelho traz vida, restauração. É um poder que faz com que coxos possam novamente caminhar. O que Paulo está dizendo é, uma vez que você creu em Cristo Jesus, você foi arrancado deste mundo perverso, mas você foi transportado para um reino, que é o reino do Filho amado. Você foi transportado para o reino dos céus, o que deixa a cada um de nós numa posição em que olhar para esse evangelho não é apenas uma bela mensagem. Nós estamos aqui para pregar Jesus como se fosse uma mensagem gentil. Não. A mensagem que nós estamos pregando faz com que cadeias estremeçam. Meu irmão, faz com que correntes espirituais se partam. É um evangelho, uma mensagem tão poderosa que faz com que aqueles que estão destinados à morte eterna, à ira vindoura, sejam transportados para um reino onde são amados por Deus para sempre. Esse é o evangelho de Cristo, o evangelho que Paulo está pregando. Esses em Atos 13 e 14 são os Gálatas. Agora há algo que nos deixa perplexos na abertura da Epístola de Gálatas. Vocês perceberam que Paulo não está sozinho em Atos 13 e 14. Paulo está com quem? Com Barnabé. A primeira viagem missionária é Paulo e Barnabé. Mas Paulo não cita Barnabé na abertura da carta. Embora, provavelmente, enquanto Paulo está escrevendo a Epístola de Gálatas, porque ele escreve essa epístola, eu digo isso com cuidado, mas todos os indícios apontam para um período anterior ao Concílio de Jerusalém, Atos 15. Então, Paulo e Barnabé estão juntos. Ele está escrevendo às igrejas da Galácia. Barnabé está com ele. Lembra quando nós lemos aqui 1 Coríntios 1? Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz, olha, eu estou aqui, mas não estou sozinho. Estou com o irmão Sóstenes. Eu estou aqui com o irmão Timóteo. Mas quando ele escreve aos Gálatas, ele não menciona Barnabé. E Barnabé era conhecido pelos Gálatas. E por costume, Paulo citava irmãos, cooperadores conhecidos às igrejas. Mas ele não faz isso em Gálatas. Por quê? Novamente, nós estamos tocando numa carta extremamente sensível. E quando nós olhamos para dentro da Epístola de Gálatas, parece que até Barnabé, veja isso, até Barnabé foi afetado de alguma forma pelas mesmas dúvidas que alcançaram os Gálatas. E isso nos deixa perplexos. Vemos isso no próprio texto. Se você olhar em Gálatas 2, nos abre aqui uma perspectiva de quão tensa é a carta aos Gálatas. Olha aí o verso de número 11. Quando, porém, Cefas é Pedro, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios.
Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, Pedro estava com a gente aqui, e ele sentava com os gentios, eles sentavam com todos os irmãos gentios, ele sentava com todos e comia. Mas quando chegaram os irmãos de Jerusalém, da parte de Tiago, os irmãos da circuncisão, ou seja, os judeus, Pedro se afastou dos gentios. E aí ele já não se sentou na mesma mesa. Havia agora 2 mesas. E o verso número 13 diz, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então parece que Barnabé fica ao lado de Pedro quando os irmãos judeus chegam da parte de Tiago até Antioquia. E aí até Barnabé, que havia feito parte da missão, que havia pregado o evangelho para aqueles homens, agora ele deixa de se assentar com os seus irmãos. Então talvez haja até um constrangimento por parte de Paulo, por não poder contar com Barnabé como seu colaborador para que ele endossasse a carta. Veja como a carta aos Gálatas é uma carta extremamente sensível. Entretanto, mesmo em circunstâncias tão desconfortáveis, que exigem um tratamento urgente, aqui nós encontramos uma atmosfera onde a carta está sendo construída. Entenda que o contexto pode ser desconfortável, mas a atmosfera que está regendo essa carta não é terreno. O verso de número 3 diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a atmosfera que está regendo a carta. Embora o assunto, o tema que motivou Paulo a escrever essa carta sejam questões desconfortáveis, ele está sendo regido pela graça e pela paz. Isso é tão importante como uma lição que devemos aplicar à nossa conduta. Nós enfrentamos situações desconfortáveis. Certamente você lida com problemas. E se nós sentássemos aqui hoje, um a um, para conversarmos um pouco, nós talvez ficaríamos aqui até muito mais do que 9h30 da noite, falando das nossas dificuldades, dos nossos problemas e das pressões que nós estamos enfrentando. Nós enfrentamos situações desconfortáveis todos os dias, mas em meio a essas circunstâncias, receba isso no teu espírito. Em nome de Jesus, seja regido pela graça e pela paz para agir em meio a essas circunstâncias. Receba isso no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Não permitam que as inquietações, as tribulações do tempo presente modelem o seu modo de agir. Paulo poderia escrever sendo regido pelas inquietações, mas não. Se há algo que eu quero declarar sobre a vida de vocês, é graça. Se é algo que eu quero declarar sobre a vida de vocês, é paz. Permitam que essas realidades dirijam a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que apenas o Espírito de Deus e o seu fruto, onde nós estamos? Em Gálatas, lembra de Gálatas 5? Nós vamos chegar lá, mas o que Paulo quer fazer ao escrever essa carta, mesmo em meio a tantas inquietações, é levar os seus irmãos a viverem a vida no Espírito e manifestarem o fruto do Espírito, e essa é a mesma busca que todos nós que estamos em Cristo precisamos empreender arduamente, meu irmão. Precisamos, e eu declaro em nome de Jesus, nós viveremos a vida do Espírito. Uma vida que nos leva a arrependimento, a reflexão, a contrição, a quebrantamento. Nós somos capazes de alcançar esse lugar, não pelas nossas próprias forças, mas há uma liberação sobrenatural para aqueles que se rendem ao Espírito. Graça e paz. Recebam no seu espírito aqui nessa noite, em nome de Jesus. Além disso, Paulo prega o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Paulo.
Não é o evangelho de Barnabé, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que esse evangelho realizou? No Antigo Testamento, nós acabamos de estudar o livro de Levítico, havia uma divisão, um muro étnico. Existiam judeus e gentios. Apenas os judeus eram considerados povo do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, a ordem é ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus está dizendo? O muro que dividia gentios e judeus caiu. Agora só há um povo que é composto por judeus e gentios. E isso, de alguma forma, é expresso na maneira como Paulo escreve essa abertura. Porque graça, no grego, é charis, uma forma comum de aberturas de cartas gregas, cartas gentílicas. Mas paz, a palavra em grego, eirene, vem de uma construção em que os judeus, ao iniciarem suas cartas, começavam com a expressão shalom, paz. Uma saudação que nós mesmos usamos todos os dias. Como Paulo está iniciando essa carta, não é apenas graça. Não estou escrevendo apenas para gentios. Não estou escrevendo apenas para gregos. Não estou escrevendo apenas para os gálatas. É graça e shalom e paz. Mas por que, Paulo? Porque vocês são um só povo. Quando você olha dentro da própria epístola de Gálatas, no capítulo de número 3, verso de número 28, e perceba que eu estou sendo bastante cuidadoso nessa abertura, lógico, não entrando ainda nos assuntos com a profundidade que de fato esses temas merecem, e nós faremos isso no devido tempo, mas para que vocês possam entender que esses assuntos da carta já de alguma forma estão tocando a abertura. Gálatas 3:28 diz: Dessarte não pode haver judeu nem grego. O que Paulo está dizendo? Os muros caíram. Mas para os judeus, de alguma forma, esses muros ainda estavam de pé. Ou pelo menos em algum sentido. E aí isso vai ficar para um segundo momento. Mas Paulo está dizendo, agora, judeus e gentios fazem parte de um só povo. O princípio dessa abertura é teológico. Por quê? Novamente, receba isso dentro do teu espírito. Quando a graça de Deus nos alcança, a paz com Deus é estabelecida. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Então, quando Paulo diz graça e paz, isso se chama reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós éramos seus inimigos, mas agora, como reconciliados com Deus, podemos olhar para o alto. E viu como que Paulo diz no verso número 3? A graça e a paz não é da minha parte, é da parte de Deus. Mas você sabe quem é Deus? Ele diz, nosso Pai. Você tem um Pai nos céus. Isso é uma marca da nova criação. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos, mediante a fé, pela graça, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso é João capítulo 1, verso de número 12. Não somos mais filhos da desobediência. Olha aí em Efésios 2:2. Perceba que existiam outros títulos que a humanidade carregava. E eu acho isso extraordinário. Efésios 2:2 diz, nos quais andastes outrora, ou seja, não mais nesse tempo, receba em nome de Jesus, isso não faz mais parte da sua realidade. Outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, onde? Nos filhos da desobediência. Meu irmão, você entende o impacto disso? É como que se esse espírito de desobediência exercesse paternidade sobre a humanidade e continua exercendo sobre aqueles que não estão em Cristo.
Mas você não é mais alguém visto como filhos da desobediência. Esse espírito está quebrado, porque quando olhamos para Jesus, nós vemos o servo obediente que nos modela. Ah, meu irmão, se lance nesse lugar, em nome de Jesus. Se você olhar o verso número 13, ele diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Novamente, a ira de Deus era para onde nós estávamos destinados, mas nós não somos mais filhos da desobediência, não somos mais filhos da ira. Se você olhar em 1 Tessalonicenses 5, você vai ver que nós não somos mais chamados como filhos da noite, nem filhos das trevas, nós somos chamados filhos do dia, nós somos chamados, posicionados no mundo espiritual de maneira completamente diferente, meu irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso número 5 diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, ou seja, filhos da noite, e nem somos filhos das trevas. Esses espíritos não exercem mais paternidade sobre nós, porque todos aqueles que creram receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a tua identidade, meu irmão. Em nome de Jesus. Não vou ler, você que gosta de anotar, 2 Pedro 2,14 diz que nós éramos filhos malditos, mas hoje, em Cristo Jesus, nós somos chamados filhos de Deus, nós somos filhos do bom Pai Celestial. Aí eu pergunto a vocês, mas como que algo tão extraordinário pode nos alcançar? Você acredita que essa é a tua identidade espiritual em Cristo Jesus? Amém? Então faça essa pergunta agora para você mesmo. Como algo tão extraordinário? Eu era um filho da desobediência, uma filha da ira, mas agora eu fui alcançado pela graça e pela paz, reconciliadas com Deus, e então sou chamada filhos e filhas do Senhor. Como isso me alcançou? Paulo diz em Gálatas, porque uma vez que essa graça nos alcançou, ela é revelada de uma forma específica. E só há uma revelação dessa graça, meu irmão. Verso 4. O qual se entregou a si mesmo. Quem? Jesus. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Marca essa palavra na tua Bíblia, porque ela é muito forte. Para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Jesus, o Filho unigênito do Pai, se entregou a si mesmo pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então louve a Jesus, porque é em Jesus Cristo e em nenhum outro. Não é em nenhum pregador, meu irmão. Não é em nenhuma religião, não é em nenhuma denominação. Apenas em Jesus Cristo que a graça é revelada, que a paz é derramada sobre as nossas vidas. Então o que você precisa fazer aqui nessa noite, meu irmão? Olhe para Jesus, porque se você perder ele do seu alvo, se a tua visão se distrair, se a tua percepção se perder no meio deste mundo tão conturbado, certamente nós vamos tropeçar. Nós precisamos continuar com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque nós, por natureza, neste mundo caído, por natureza antiga, olha o que o texto diz, nós estávamos enraizados profundamente nesse mundo perverso. Você está entendendo isso? Nós estávamos enraizados, eu gosto da maneira como que a NVI traz, nessa era perversa. Por isso a palavra desarraigar é muito forte. O verbo grego aqui é exaireomai. É uma expressão única no Novo Testamento. Só aparece uma vez no Novo Testamento, aqui em Gálatas, capítulo 1, verso de número 4. O que essa palavra significa em seu original? É como alguém que arranca algo pela raiz. É como que se nós estivéssemos tão presos a esse mundo, como uma planta que desenvolveu raízes profundas nessa era perversa.
E você entende o que significa raízes profundas. Porque nós aplicamos muito essa metáfora sobre uma árvore plantada em Cristo, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mas o que significa você ter raízes profundas nessa era caída, nesse mundo quebrado? E aí, nesse lugar onde não havia esperança para mim nem para você, aí vem Jesus. E ele vem com a sua mão poderosa e nos arranca desse mundo pelo poder, o seu poder, aquele que está sobre tudo e todos. E aí então, meu irmão, declare isso sobre a sua vida. Nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes foram desarraigadas dessa era perversa. Em nome de Jesus, a tua mente não está enraizada nessa era perversa. Não se distraia nessa noite. Em nome de Jesus, que as nossas mentes sejam transformadas. Em nome de Jesus, que haja renovação da nossa mente aqui nessa noite. E eu te pergunto, meu irmão, como você se sente sabendo que foi Deus que foi lá dentro daquele lugar e te arrancou? Que você estava até enraizado. E você não conseguia sair de lá. Então ele vem com o braço forte e te arranca. Não há mais raízes neste mundo. Ele veio e então ele nos desarraigou dessa era perversa. Como você se sente diante de tudo isso? E ao arrancar, Deus fez isso nos escolhendo para Ele mesmo. Ele não te arrancou e te jogou num canto. Ele diz, eu te arranco dessa era perversa, mas eu te dou destino. Eu te dou propósito. Ele nos arranca dessa era perversa, nos livrando e libertando dos nossos pecados, desse mundo que jaz no maligno. Meu irmão, receba novamente dentro do teu coração, nós somos livres. Novamente, nós estamos tocando naquilo que a Epístola de Gálatas vai trazer, porque Gálatas fala sobre a liberdade para a qual nós fomos chamados. Meu irmão, a minha expectativa está transbordante no Senhor. E assim, nós somos não pela nossa própria vontade. E isso nos despedaça aqui nessa noite. É pela vontade de Deus. Não havia nada em nós. Não havia sequer um movimento em nosso coração. Nós estávamos cegos, mortos. Então, nesse estado improvável, Ele revelou a vontade dEle, soberana sobre a tua vida. É o que está escrito no texto. Ele veio para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O texto é claro, porque por vezes a gente acha, não, porque nós somos bons, olha como somos bons cristãos, nós somos bons piedosos, nós somos bons religiosos. Meu irmão, não há nada que possamos fazer para ajudar a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça, nós só abrimos as mãos e recebemos. E quando você abre as suas mãos, você percebe que as suas mãos estão vazias. É a graça de Deus sobre nós. Por isso não podemos nos amoldar com este século. Aí lembra de Romanos 12? Eu acho que quando a gente começa a estudar o pensamento paulino, todas as outras epístolas começam a fazer sentido. Paulo escreve, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, que é o vosso culto racional. E ele continua, e não vos conformeis com este mundo, com este século. É interessante que a palavra grega aqui é aion, a mesma palavra que Paulo usa em Gálatas 1. Por que você não vai se conformar mais com este mundo? Porque ele veio e te arrancou pela raiz desse mundo. Aleluia! Oh, glória! Como você vai permitir que a tua mente seja afetada por enganos, por mentiras, que sequer fazem parte da tua realidade? Meu irmão, essa noite é noite de avanço. Tem graça de Deus aqui nessa noite. Meu irmão, deixe Ele te conduzir, pelo amor de Deus. Não tem nada que você possa dizer, não, eu vou fazer, eu vou levantar o meu braço, eu vou... Não. Simplesmente não se conforme com este mundo, porque Ele já te arrancou pela raiz deste século perverso. Então somos chamados à transformação pela renovação da nossa mente, a fim de experimentarmos o quê? A boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. E foi segundo a vontade de quem que Jesus nos arrancou pela raiz desse mundo perverso? Foi pela tua vontade?
Não. Então Jesus está dizendo aqui para você nessa noite, vem para mais perto, para você experimentar a minha vontade, para que você possa viver isso na tua vida, na tua casa, na tua jornada, para que isso modele a tua mente de maneira tão profunda, a ponto dessa transformação se tornar manifesta, não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Essa é a razão da glória ser somente ao Senhor pelo século dos séculos. Se você olhar o verso número 5, a vontade é dele, a obra é dele, a ação é dele. Então, a quem seja a glória, o texto é perfeito, as conexões são perfeitas. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos, e que assim seja. Receba em nome de Jesus. A humanidade sem Deus sequer desejava encontrar um caminho para Deus. Pelo contrário, tendo o conhecimento de Deus por meio das coisas criadas, e eu estou fazendo aqui uma referência a Romanos 1, versos 18 a 21, esses homens preferiram não glorificar a Deus. Eles preferiram os seus próprios desejos. Então, olhando para Romanos 1, entenda, Paulo não está falando da igreja em Romanos 1. Paulo está falando da corrupção deste mundo. Por isso que Paulo fala em Romanos 1 da corrupção do mundo. Paulo fala em Romanos 2 a respeito dos judeus e gentios, e nenhum deles terem a capacidade de se vangloriar. E então ele entra no capítulo 3 falando da justificação, capítulo número 4, Abraão pela fé, capítulo 5, santificação, e assim ele vai. Mas em Romanos 1 ele não está falando da igreja. Ele está falando deste mundo que sequer tinha uma leve inclinação para procurar a Deus. Não há nada neste mundo e não havia nada em nós. Entenda, não somos melhores do que os que estão lá fora. Não havia nada em nós. Se há algo hoje em nós em que podemos nos gloriar, é em Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos. Tudo começou nele e isso nos alcançou. Então, a glória não é somente nesta era, nesta aion, mas é pelo século dos séculos. É como que se Paulo estivesse dizendo, na era das eras, por todos os séculos, a glória que será dada na eternidade já começou a ser dada aqui, através de você. E aí? Por que você está esperando chegar lá para dar glória? Se o que vamos viver lá já começou aqui. Não é diferente, já começou. Perceba que Paulo está escrevendo num contexto desconfortável, mas a graça e a paz estão regendo as palavras, os pensamentos e as respostas do apóstolo. Eu declaro em nome de Jesus que essa mesma graça, essa mesma paz possa reger os nossos corações em meio às tempestades e tribulações. Nós podemos fazer das nossas estações difíceis um altar para a glória de Deus. Só que diante desse evangelho maravilhoso, Paulo está admirado. Com o quê? Com o evangelho? Não muito bem por isso. De fato, Paulo é alguém rendido ao evangelho. Ele diz, não tem como sondar a mente do Senhor. Ele é aquele que é detentor da profundidade de toda a sabedoria. Mas quando ele olha para os Gálatas, olha o verso de número 6. Admira-me que vocês, ó Gálatas, estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está admirado, Paulo está estupefato, extremamente surpreso. Pelo quê? Os Gálatas estavam deixando tão rapidamente aquele que os havia chamado. Note que Paulo nos está dizendo, olha, eu estou admirado porque vocês estão deixando uma religião. Ou, olha, eu estou, assim, surpreso porque vocês estão deixando, vocês estão abandonando a minha pregação. Ou vocês estão abandonando a minha amizade, o nosso relacionamento. Não. Paulo está dizendo, eu estou admirado como vocês estão deixando tão rapidamente o próprio Deus que chamou vocês. Não foi Paulo que chamou os Gálatas, foi o Senhor. Posso dizer uma palavra aqui sobre nós nessa noite? Não foi o pastor que chamou vocês para serem filhos dele, foi Deus que te chamou. E as trevas estão tentando arrancar isso da tua mente,
Mas nessa noite, em nome de Jesus, que todas as armas forjadas de Satanás sejam quebradas, despedaçadas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: o Senhor nos chamou, Ele nos deu propósito, Ele nos destinou em Cristo, e apenas nele, apenas em Cristo, isso, tem fé aqui nessa noite. Qualquer outro caminho, qualquer outra proposta, Paulo diz, isso é outro evangelho. E aí no verso de número 7 ele diz, o qual nem é evangelho. Você está entendendo? Paulo está dizendo, olha, isso aí que vocês estão acrescentando, que vocês estão modificando, nem é evangelho. É outro evangelho, mas que de fato não é. Olha o verso número 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Qualquer acréscimo ou revisão do evangelho genuíno nas Escrituras é uma perversão do mesmo. E eu vou te dizer, qualquer acréscimo à graça de Deus é um esvaziamento total do que de fato a graça representa. No século I, havia um contexto muito específico para os judeus. Por meio de articulações políticas, religiosas, os judeus tinham uma espécie de privilégio dentro do Império Romano. Os judeus eram os únicos que tinham uma permissão de Roma para não adorarem os outros deuses. Então, Roma não exigia dos judeus que eles adorassem aos deuses pagãos ou a César. Não havia essa exigência. Então, os judeus podiam adorar somente ao Senhor. Mas, se um gentio que cresce no Evangelho de Jesus Cristo decidisse abandonar a idolatria, ele estava correndo sérios riscos. Então, qual seria uma forma de ajustar essa percepção? Se esse gentio se circuncidasse e se tornasse um prosélito. O que era um prosélito? Era um gentio que aceitava a religião judaica como a sua religião. Ele passava a professar o judaísmo, então ele estaria coberto e estaria até, de certa forma, protegido. Mas Paulo está pregando que pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade da circuncisão, agora todos fazem parte de um povo que pertence ao Messias. Faziam parte da família de Abraão e não só isso, herdeiros das promessas de Abraão. Eles haviam sido justificados pela fé em Cristo Jesus. Eles haviam sido justificados como Abraão também foi justificado pela fé na promessa lá no Antigo Testamento. Novamente, isso é assunto para a Epístola aos Gálatas. Mas e se os gentios cristãos fossem reivindicar os mesmos direitos dos judeus? Você percebe que há uma tensão sociológica também a respeito desse assunto? E não só isso, ao mesmo tempo, se os gálatas aceitassem a circuncisão, eles não estariam trazendo para si uma marca do povo de Deus que havia sido consumada na cruz de Cristo, porque não há mais a necessidade da circuncisão para ser povo do Senhor. Então existe um grande desafio e Paulo precisa articular isso. Assim, alguns mestres judaizantes, ou seja, alguns mestres judeus, pervertiam o evangelho, não somente tentando acrescentar práticas judaicas, práticas específicas da lei de Moisés, mas agindo assim, eles anulavam o que significava a graça revelada na cruz de Cristo. É em Cristo que nós alcançamos a nossa salvação. É em Cristo que a graça é revelada. Esses mestres diziam até crer em Cristo. Eles não estavam dizendo aqui, olha, deixe de crer em Jesus. Eles não estavam dizendo para os Gálatas, olha, o Cristo que Paulo está pregando não é o Messias. Não era esse o discurso. Era um discurso mais perigoso. Porque eles diziam, não, você pode até crer no Cristo, mas você precisa se circuncidar, precisa guardar o sábado e as dietas dos judeus. Você percebe que o que eles estavam fazendo era acrescentar ensinos falsos, sementes de engano no evangelho do Senhor. Eles eram lobos vestidos de ovelhas. Mas Paulo está sendo radical aqui. O verso número 8 ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, eu gosto muito dessa expressão de Paulo, Paulo é muito radical aqui. Paulo está dizendo assim, olha, se eu voltar aqui para pregar, eu, Paulo,
É como se eu pudesse dizer assim, lógico, nas suas devidas proporções, longe de mim de me igualar ou tentar pensar isso em relação ao apóstolo Paulo. Mas é como se eu dissesse, olha, se eu, Zeca, voltar aqui na próxima semana para pregar outro evangelho, que não é esse que está revelado nas Escrituras, que eu seja um anátema, que eu seja maldito. É uma expressão extremamente forte. Na NVI, que eu seja amaldiçoado. É como que Paulo estivesse entregando a qualquer um, seja um anjo, seja um mestre, qualquer um que tentasse perverter o evangelho, esses seriam entregues às chamas santas. Aí por que as chamas santas? Eu achei isso incrível, porque a expressão anátema é uma palavra grega que a Septuaginta traduz no Antigo Testamento a palavra haram ou herem. Vocês lembram disso? Quando nós estudamos Levítico, as coisas que eram dedicadas irremissivelmente, consagradas ou até mesmo destinadas à destruição, é a palavra haram. O que Paulo está dizendo? Esse que estiver trazendo outro evangelho, que ele seja colocado diante das chamas santas. Você lembra o que Levítico diz? O que acontece quando algo impuro entra em contato com as chamas santas? É completamente consumido. Paulo está dizendo que assim seja, que você seja lançado nas chamas vivas, que você seja consumido, mesmo que um anjo ou alguém que tenha uma visão espiritual de céus abertos. Então, meu irmão, entenda, se chegar aqui, meu irmão, alguém muito bem vestido, com uma ótima oratória, até pregando aquilo que parece estar escrito, mas não for o evangelho verdadeiro. Ah, mas eu vi os céus abertos, eu tive uma visão espiritual. Meu irmão, até mesmo se você tiver uma visão espiritual, ah, meu Deus, se você tiver uma visão espiritual muito forte, muito intensa, mas que falha você, outra palavra que não foi esse evangelho, repreenda em nome de Jesus, porque isso não vem de Deus. Paulo está dizendo, não sejam enganados. E aí o verso número 9 ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, parece indicar muito mais do que só o versículo anterior. Parece que Paulo está dizendo, olha, eu já ensinei isso a vocês outras vezes. Provavelmente no contexto da primeira viagem missionária. O que ele diz? Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Qualquer um que pregue outro evangelho, que acrescente qualquer esforço humano à graça, ou sugira que nosso comportamento contribua com a cruz de Cristo, que esse seja entregue às chamas eternas, que seja anátema. Paulo diz, como a NVI traduz, que seja amaldiçoado. Por quê, meu irmão? Porque nós não somos salvos por causa da nossa entrega a Cristo, somada a crenças ao comportamento certo. Não é sobre a nossa capacidade de se entregar. Eu sei que isso pode até soar bíblico, isso pode até soar espiritual, mas tende a rejeitar que o princípio da graça precede qualquer ação humana. Primeiro foi Ele, começou nele. E se Ele não estivesse estendendo as mãos poderosas sobre nós aqui nessa noite, nenhum de nós estaríamos de pé. Nós não somos salvos porque temos uma fé vigorosa. Olha como é a fé do pastor. Olhe como é a fé daquela missionária, daquele missionário. Nós não somos salvos porque temos uma fé vigorosa ou porque somos capazes de confiar em Deus e assim garantir algum tipo de salvação. Não é o nosso nível de fé que nos salva, mas somos salvos por aquele que é o objeto da nossa fé. Nós somos salvos por aquele em quem a nossa fé está sendo depositada aqui nessa noite. Sabe, ontem estávamos aqui na Escola Bíblica Dominical e o pastor Luiz disse algo que marcou o meu coração. Uma resposta à graça é o homem que se sente como um miserável e estende as suas mãos para receber a graça. Mas quando todos olham para as mãos dele, as mãos desse homem estão vazias. Não tem nada na tua mão que possa fazer jus a um acréscimo à graça. Não há nada em nós. Simplesmente você abre as suas mãos e recebe. É isso que nos faz ser nova criatura em Cristo Jesus. É isso que faz com que as coisas velhas passem. Em nome de Jesus, receba. Pare, meu irmão, como se você fosse o provedor da tua salvação.
Nós vamos estudar o fruto do Espírito e você vai ver que o fruto do Espírito é uma entrega. Tem muita gente que às vezes fica preso porque está ainda tentando fazer com a sua própria força. Alguns pensam que ser um bom cidadão, ser um bom chefe de família, eu sou um bom empregado, sou um bom patrão, independente da fé e religião, seja suficiente para ser salvo por Deus. Meu irmão, isso é um engano. E essa tentativa só nos leva a tropeçar, porque se há outro caminho para a salvação, a morte de Cristo não é necessária. Se há outro caminho, meu irmão, se boas pessoas são as únicas que podem ser salvas, o que seriam dos homens miseráveis, dos homens maus? Vou ir além. Se só bons homens pudessem ser salvos, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? O perigo de tentar acrescentar algo à graça como meio de salvação é que esse falso evangelho produz maldição, produz morte, produz destruição, produz ruína. Pessoas que às vezes estão até bem intencionadas, mas tornam-se religiosas, tornam-se intolerantes. Mas todas as vezes que você olhar para a cruz, olhe para as suas mãos. E quando você olhar para as suas mãos, as veja vazias, completamente vazias. E agora é pela graça que você sabe que você foi arrancado pelas raízes dessa era perversa. E foi feito nova criatura para a glória de Deus. Então, deixe que isso modele a tua mente. Meu irmão, eu ouço o Espírito Santo de Deus dizer que essa palavra é uma palavra necessária para essa noite. Tem muita gente que está se envolvendo em um evangelho de religiosidade, porque está tentando acrescentar algo à graça. Deixe simplesmente a graça operar a obra dela sobre a tua vida, meu irmão. É isso que te leva a arrependimento, a contrição, te leva a mudanças de comportamento, é isso que muda a tua maneira de agir, é isso que te leva ao outro para pedir perdão, é isso que faz com que nós venhamos nos parecer com Cristo Jesus, porque é um milagre de Deus nas nossas vidas, é pela graça que nós somos salvos. Então, se você quer que essa obra, porque você já foi arrancado deste mundo perverso, meu irmão, não há mais raízes que te prendem nesta era perversa caída, em nome de Jesus. Se você quer que essa seja a tua identidade, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nós oramos.